Falando ainda sobre o desenvolvimento das crianças, tem muita gente que trabalha para garantir espaços onde elas possam brincar nas cidades. Essa também é a proposta de uma série de discussões que acontece hoje no Brechas Urbanas, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. Para falar sobre esse trabalho, a gente recebe aqui hoje o Rony Hirsch, que é fundador do Erelab, e a Ana Fátima de Souza, que é coordenadora dessa série. Obrigada por terem vindo. Obrigada também. Como é que vai ser esse encontro hoje, Ana? Bom, a ideia hoje é essa mesmo, é a gente discutir como que a criança deve e pode se apropriar dos espaços públicos. E para isso a gente chamou o Rony Hirsch, do Erelab, e chamou também o Vicente Góes, que é do Barro Molhado, que é um grupo que discute a educação de crianças em espaços públicos. Esse encontro ele é coordenado pela Natália Garcia, uma jornalista que é do Cidade para as Pessoas, então ela também tem essa vivência do que é o espaço público, né? Por que isso é tão importante, Rony? Antes de você contar um pouquinho do seu trabalho, né, no Erelab, por que brincar nas cidades é tão importante? Bom, brincar nas cidades ele é fundamental, não só como desenvolvimento cognitivo e motor das crianças, que é o brincar de forma natural mesmo, mas da ocupação e do entendimento das crianças pela cidade. Quer dizer, cada vez mais nós estamos sendo colocados numa política de medo, de preservação, de segurança, de hipersegurança, e o olhar de que nós precisamos entender a criança como cidadão com direitos e deveres também, muitos direitos, e que essa criança ela é formada de uma rede de apoio na cidade, transforma essa ocupação da cidade pelas crianças num grande né, que pode se desdobrar diversas ações de benfeitoria para a cidade no futuro próximo. Isso quer dizer, criar cidadãos melhores no futuro. Entendo. O Erelab já é um projeto que não é de agora, você já tem alguma intervenção aqui na cidade? Conta pra gente como é que é o trabalho de vocês. Nós somos um projeto de mobiliário urbano lúdico, né, atua em 4 pilares principais, que é a criança, a cidadania, a brasilidade e a sustentabilidade, né, buscando o que é esse mobiliário urbano lúdico brasileiro. Desde a década de 50 que não se investe em mobiliário urbano lúdico no Brasil. Né, ainda temos os 4 mesmos equipamentos de sempre e a ideia é a gente levar as crianças, essa criança do século XXI, né, que tem tantos outros estímulos e recursos para a cidade, de volta a um brincar normal, né? Então, o natural, né? Então, hoje a gente tem na cidade de São Paulo um espaço que fica no Largo da Batata. Na Zona Oeste, na capital. Na Zona Oeste, no Pinheiros, fruto de um concurso público promovido pelo Instituto A Cidade Precisa de Você, junto com o IPIL, que é o Instituto de Políticas de Inovação e Urbanismo, mais recursos próprios do nosso Fundo Social que a gente desenvolveu para poder atuar realmente nessas ações, né? Estamos com algumas outras ações fora de São Paulo também, no Rio de Janeiro hoje. Esse é um movimento, está começando aqui em São Paulo, é um único parque, né? Uma única praça na Zona Oeste, mas é um movimento que você percebe que vem acontecendo em outras cidades do país e no mundo também? Como é? No mundo, bom, olhando para a Europa, ou países onde a criança ela é identificada como um cidadão porque existe uma série de recursos públicos que atuam naquela, né? Então, a mãe ela não tem babá em casa, não tem um condomínio fechado com piscina, quadra e não sei o que lá, não tem. Então, a cidade ela é o grande lugar do brincar da criança. O parquinho do bairro já é um lugar muito frequentado. É onde as pessoas elas pegam o filho, né, põe no ônibus, põe no metrô, leva na escola pública. Então, os serviços públicos de uma maneira geral funcionam e aonde as crianças elas são inseridas ali, desde trocadores ou cadeirões em restaurantes até acesso a lugar para rampa para carrinho, calçadas. Então, muito a distante rede, da nossa realidade. distante. Né? E o Erelab acredita nesse efeito borboleta, nesse desdobramento de ações. Como a criança ela é levada ao espaço público junto com a sua rede de apoio, os pais, os avós, a família, voltar a usar o espaço público pela criança se transforma numa possível transformação em efeito borboleta do resto. Então começa a criança atuando naquele lugar, aí vai para a faixa de pedestre, vai para a sinalização, vai para a iluminação pública, vai para a melhoria das praças e a reocupação nesse sentido. E quais são esses mobiliários voltados para a criança que vocês trabalham com eles e que pode ser visto aqui em São Paulo
no Largo da Batata, como a gente falou? Basicamente, a gente atua muito em cima de um design nacional, buscando um olhar para a criança em cima do desenvolvimento dela como motor mesmo. A gente tem uma linha de peças muito voltada à primeira infância, o que é muito difícil, inclusive, de se ver na Europa. Quer dizer, lugares onde a criança ela é livre no espaço, ela sozinha descobre aqueles equipamentos e, basicamente, a gente atua em cima de uma pesquisa das ações. Então, é o subir, o escorregar, o pular, por exemplo, tem uma linha de pedras, por exemplo, onde elas pulam de pedra em pedra. Então, isso veio para a gente em cima de um olhar sobre as crianças ribeirinhas, caiçaras, que cruzam os rios, pulando de pedra em pedra, e como elas têm aquela facilidade naquele habitat onde ela vive, e que as crianças em São Paulo já não têm esse recurso mais, né? Porque tinha alguns centenas de anos atrás. Então, retomar um pouco esse brincar natural, quer dizer, o que a natureza dá para elas brincar e que a gente pode reproduzir e trabalhar isso num contexto visualmente atrativo que consiga fazer alguma competição com os outros recursos que ela tem em casa. Semana passada a gente falou aqui no Repórter São Paulo, era a Semana Mundial do Brincar, a Aliança pela Infância promoveu uma ação em várias cidades do país para estimular a brincadeira, né? Você falou da ocupação da cidade, da criança como cidadão, mas tem também essa questão para o desenvolvimento, né? É importante para as crianças essa ocupação e essa possibilidade de usar o corpo na brincadeira sem tantos recursos eletrônicos para se desenvolver também, né? Isso, acho que independente também só do brincar ou do equipamento em si, a relação afetiva da criança com a cidade significa o que ela pode se transformar como um cidadão melhor no futuro. Né? Parar de ver a cidade pela janela do carro e começar a vivenciar a cidade como um ser que faz parte do corpo dela, né? Em relação à escala também. Então, a criança começar a entender que, a criança e os pais, na sociedade de modo geral, que é no espaço público onde essa criança vai conseguir se relacionar com crianças diferentes dela, né? Com outros credos, com outras religiões, cores, pensamentos. Então, ali, com a diversidade, né? Criando uma sociedade mais afetiva, que eu acho que é o que a gente está precisando hoje. Muito bacana. Ana, faça a chamada para quem se interessou, como é que as pessoas podem ter acesso a essa discussão hoje? Tá bom, o Florestas Urbanas ele começa às 20 horas, né, no Itaú Cultural. É preciso chegar meia hora para retirar ingressos, porque é tudo gratuito, mas a gente sempre recomenda que chegue um pouquinho mais cedo, porque ele tem sido muito procurado, as pessoas estão muito interessadas nessa discussão, né? E para quem não está em São Paulo, está por perto e quer ouvir a discussão, a gente vai transmitir pela internet. Em qual site? itaucultural.org.br, 20 horas. Muito bacana, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, sucesso nesse encontro hoje, que a gente consiga ver mais ações desse tipo na cidade para a gente conseguir ocupar melhor a cidade com as crianças inclusive. Tá ótimo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado.